Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando a face dele, né? Levantamos para ser vencedores em Cristo Jesus, vencemos o dia e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E hoje é dia 4 de setembro de 2025, estamos a 563 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Joelisa, seja bem-vinda. A todos, shalom, Leninha. A todos os irmãos, boa noite, Simone. Shalom, Vanise. Todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor, Fabiana. Que o Senhor abençoe a todos. Boa noite, Marisa. Graça e paz, Maria Alice. Bom, não precisa nem dizer que está acontecendo um monte de coisa, né? Viviane, shalom. Nem precisa dizer, isso não é novidade para ninguém. Boa noite, Mônica. Boa noite, Aline. Mas interessante, né, que ontem era para ter comentado isso, esqueci de comentar. Shalom, Andréia. Desculpa aí, gente, que é nessa hora que parece que vai vir tudo pegando em mim a essa hora. Boa noite, Eliane. Paz, Rose. Sejam bem-vindos. Ontem eu assistindo o vídeo daquele irmão que eu falei dele, ele é americano, mas como ele fala espanhol, ele tem um canal em espanhol também, né? Boa noite, Tânia. E ele trabalha muito com numerações, o Apocalipse está todo vapor, tá que tá. Tá que tá. E ele disse uma coisa interessante, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Presta atenção. Deus não faz nada sem que antes revele a seus servos os profetas. Nada, irmãos, nada. Nada que vai acontecer pra gente é feito de qualquer jeito. O Senhor avisa. Eu, quando caí na situação que eu caí, que você já sabe, não precisa ficar falando, o Senhor me avisou que havia uma grande tsunami sobre a minha vida. Eu escutei desse jeito, que era para me preparar. Entendeu? Então não tem nada. Quando foi para minha mãe falecer, Deus falou comigo. Eu estava dentro do carro. Dentro do carro eu estava indo para um curso que eu estava fazendo e o Senhor falou comigo. O anjo da morte está passando pela tua casa. E eu achei que esse anjo da morte era para mim. E eu não achei que ia ser para minha mãe. Entenderam? Mas boa noite, Alexandre. Então, pelo menos na minha vida, nada acontece sem que Deus me avise. Nada acontece. Quando as minhas filhas foi para elas irem embora, o Senhor falou comigo de noite. As suas filhas vão embora e você precisa ficar sozinha. Shalom, Rosane. Eu não entendi na hora o porquê que Deus estava falando aquilo comigo, né? Hoje eu sei o porquê que Deus falou comigo aquilo. Fiquei 6 anos sem minhas filhas, foi quando Deus me ensinou a ler a Bíblia. Foi quando Deus me ensinou a ler a Bíblia. Por incrível que pareça. Tudo isso que eu falo para vocês aqui hoje, eu tenho aprendido ao longo do tempo. Mas foi nesses 6 anos que eu me debrucei na palavra de Deus. Eu fiquei sozinha, então eu me debruçava na palavra do Senhor para poder entender o que ele estava querendo dizer comigo, entendeu? Shalom, Júlia. Então Deus não faz nada sem antes falar aos seus servos os profetas. E com a volta de Jesus não é diferente. Nós vamos saber o dia, nós vamos saber, nas vésperas nós vamos saber. Ele vai nos avisar. Mas o que eu achei interessante ontem, porque a gente, irmãos, nós somos, que nem uma irmã falou hoje para mim, uma coisa muito interessante. Ela falou, irmã Ruth, nós somos um corpo. Então Deus não avisa tudo para um. Não, ele avisa um pouquinho para um pouquinho para o outro, porque desse jeito ele vai formando a igreja. Que coisa bonita, né? Desse jeito ele vai formando a igreja. Então, como nós somos um corpo, Deus avisa um pouquinho para mim, fala um pouquinho para você, um pouquinho para o outro, um pouquinho para o outro, e a gente vai dividindo aquilo que Deus está nos mostrando e nós vamos formando o pensamento, nós vamos formando
o pensamento de Deus para nós. Entendendo como é que é? Estão entendendo? Eu espero que eu esteja sendo clara, né? Que eu não esteja sendo confusa ao explicar. Mas ontem, escutando aquele irmão, né? Boa noite, Aline. Escutando aquele irmão, ele disse o seguinte, que Deus mostrou para ele no livro de Enoque. E realmente tem lá. Só que eu também já li o livro várias vezes, mas não me atentei para aquilo ali. 30 dias antes de Enoque ir definitivamente morar com o pai, Deus avisou para ele que ele ia ser recolhido. Que Deus queria ele, Shalom Luciana, que Deus queria ele lá. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro de Enoque. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou achar agora. Eu não lembro que capítulo que está. Mas ele diz... Era só um pouquinho. Deus avisou para ele 30 dias antes. Entendeu? Ah, tá, Aline. Qualquer coisa você me pergunta, tá? Que aí eu esclareço o que você não entender. E Deus avisou para ele 30 dias antes que ele ia ser recolhido, que era para ele se despedir da família. Eu vou achar aqui amanhã e vou mostrar para vocês. Entendeu? E engraçado que ele avisou e 30 dias depois ele foi recebido no céu e nunca mais voltou. Vários e vários homens, né, do círculo deles de irmãos, de amigos, procuraram Enoque em todas as partes do mundo. Ninguém foi encontrado, ninguém. Aí o que acontece? Deus avisa para Noé que o mundo vai ser destruído com água. E Noé tem 120 anos para construir a arca. 120 anos Deus deu para Noé construir a arca. E Deus dá para ele as medidas da arca, dá tudo para ele, tudo, todas as instruções como ele tinha que fazer. E Deus recolhe Noé na arca 7 dias antes do dilúvio acontecer. Recolhe ele com todos os animais, Deus mandava os animais que ele tinha que guardar, tudo filhotinho. Deus mandava para Noé. E Noé ficou preso dentro da arca, fechado dentro da arca, né? Aí você lembra de Isaías que diz, né? Entra nos teus aposentos, fecha a porta do teu quarto e se esconde até que a ira passe, né? E Noé ficou escondidinho ali na arca, o povo lá fora rindo dele, né? Rindo. Fala, olha o louco aí, né? E Noé, 7 dias depois, o louco estava salvo. E os que chamaram ele de louco estavam sendo levados pelas águas, né? Nada diferente de hoje. Nós estamos sendo avisados, estamos avisando, nós somos trombetas tocando, avisando o povo que Jesus está voltando. Eu hoje recebi um áudio de um parente meu, né? Que disse assim, você é louca. Você está acreditando que Jesus vai voltar agora? Para com isso. Larga de ser louca. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, meu coração disse assim, não adianta falar mais. Não adianta. Não crê, não tem prazer na volta de Jesus. A verdade é essa. Não tem prazer na volta de Jesus. Entendendo? E a gente fica assim, eu passei o dia assim pensativa. Boa noite, Alberto. Será que essa pessoa não vai perder a sua coroa? Aí é que eu fico pensando, né? Tanto que a gente luta em oração, né? E a pessoa tem coragem de dar uma resposta tão agressiva, né? Praticamente dando risada do que a gente está avisando, né? Se prepara, porque Jesus está vindo aí, se prepara. Mas não adianta. Então, o que eu estou fazendo? Não estou falando mais nada. Já entreguei para o Senhor. Eu vou orar, sabe por quem que eu vou orar? Que eu estou orando?
por aqueles que com coração sincero estão se entregando ao Senhor e buscando de Deus ser uma nova criatura, para que juntos nós possamos herdar a vida eterna. Não adianta, irmãos, não adianta, não adianta. Nós estamos que nem como é que diz? Que nem Noé, cada batida de martelo a gente leva uma martelada na cabeça também. Cada toque da trombeta nós escutamos um chiado sabe, das coisas que não devem. No nosso ouvido tentando nos desmontar. Mas eu digo uma coisa para você, eu não desmonto. Eu posso chorar, eu posso dobrar, mas envergar, quebrar, eu não vou quebrar. Não. Então, se for, entendeu? Nem compartilhar nada no story do Instagram. Hoje eu estou bem angustiada. Não é fácil. O dia que a gente... Eu não paro no Instagram, você sabe por quê? Porque foi o Senhor que mandou. Então é o lugar que eu tenho, a vitrine que eu tenho, né? Para falar da volta de Jesus. Mas com os meus parentes eu não falo mais. Com os meus parentes eu não falo mais. Não adianta. Não adianta. Eles dizem que eu sou maluca, que eu sou louca. Tudo bem, pode ser. Mas será que na hora H, quando eles veem as coisas acontecerem, será que vão falar a mesma coisa? Né? Entendeu? Aí você vai explicar, né? Sobre o dia e a hora ninguém sabe. Eles dizem que nós estamos deturpando a palavra de Deus. Tá bom? Deturpando a palavra de Deus. Não, os meus aqui eu já entreguei para Deus. Falei, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser, está nas tuas mãos. Eu vou orar pelo povo que está buscando a Deus, porque não adianta eu ficar jogando oração fora. Não adianta, entendeu? Não adianta, cada um tem sua decisão, né? Eles são conhecedores da palavra de Deus, são conhecedores e conhecedores da palavra do Senhor. Só entreguei para o Senhor. Toma conta, Jesus, toma conta, porque eu já não tenho mais nem saliva mais para falar, entendeu? É desse jeito aí, sabe? Eu não tenho nem saliva mais para falar, então eu vou ficar perdendo tempo? Não, eu vou colocar as minhas orações naquilo que interessa, nas provas que vem vindo, para o Senhor nos livrar das angústias que vem vindo aí. É nisso que nós temos que colocar a nossa oração. Boa noite, Lucilene. Entenderam? Então, meus irmãos, Deus avisou para Enoque, o Senhor avisou para Noé, o Senhor está nos avisando, avisou para Maria que ela tem um menino, né? Jesus avisou a vinda de Jesus. Tá 2000 anos ele está avisando que ele está voltando, e agora ele está voltando, e muitos irmãos, como eu disse, sonhando com a volta de Jesus agora para o dia 25, para o dia 23, 24, não sei, não posso afirmar, mas eu estou em alerta, entendeu? Estou em alerta, clamando ao Senhor, pedindo a Ele para limpar as minhas vestes. Se não for esse ano, pode ser o ano que vem. Se não for no ano que vem, com certeza será no outro, entenderam? Então, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, se Deus avisou para Enoque 30 dias antes que ele ia ser levado daqui, ele está avisando para nós também, que a qualquer momento na festa das trombetas nós seremos levados daqui. Como eu digo, né? Não sabemos se será agora, nessa daqui, mas pode ser o ano que vem. Se não for no ano que vem, pode ser o outro, né? E assim estaremos esperando Jesus retornar, colocando as nossas vidas em santidade, evitando, aí é que por isso que eu falei que eu já entreguei para Deus meus parentes, sabe por quê? Evito de ficar amargurada, porque a amargura não deixa a gente entrar no reino dos céus. Shalom, Maria Rita. Entenderam? A amargura não deixa a gente entrar no reino dos céus. Então, meu irmão, você tem que ter o coração limpo, o coração perdoador, um coração aberto para o Pai.
Então não adianta você ficar aí se matando por causa dos outros. Não vai adiantar. Olha a mulher de Ló. Por que você acha que a mulher de Ló ela parou e olhou para trás? Porque ficaram as filhas casadas dela lá. Aí o pessoal fala, não, ela deixou a riqueza dela lá, ela olhou para a riqueza. Não, meu irmão, a riqueza que ela tinha eram as filhas dela que estavam lá. Entendeu? As duas solteiras vieram, mas as casadas ficaram. Os maridos não deixaram sair. Tá entendendo? Então, minha irmã, presta atenção. Então eu não vou ficar que nem a mulher de Ló. Boa noite, Berenice. Eu não vou ser como a mulher de Ló. Eu vou ter inteligência. Eu não vou, por causa de gente do mesmo sangue que eu, perder a minha paz. Entendeu? Deixar que eles venham tirar a minha esperança, a minha bendita esperança, que é Jesus de Nazaré. Entendeu? Tinha mais, eu não sei quantas filhas, mas ela tinha mais filhas casadas. Uma delas morreu queimada, né? Uma delas morreu queimada. E, né, isso não está na Bíblia, isso está no livro dos justos, tá? Está no livro dos justos. Que era para estar na Bíblia e não está. Então, para que eu vou perturbar meu coração? Eles não são filho de Deus como eu? Como você? São. A gente não faz escolhas acertadas e escolhas erradas, não é isso? A vida é feita de escolhas, cada um escolhe o que quer. Eu escolhi estar com Cristo. Então, para eu estar com Cristo, eu não posso estar com o meu coração perturbado. Eu não posso estar com o meu coração magoado como eu quis começar a ficar com o coração magoado hoje. Entendeu? Entendeu? Eu não quis ficar com o meu coração perturbado como estava ficando hoje. Eu falei, não. Falei para o Senhor, Senhor, está entregue na palma das tuas mãos. O Senhor sabe o que vai fazer com eles. Cada um está fazendo a sua escolha. Eu fiz a minha, eu quero estar contigo. Então, de hoje em diante, é teu, totalmente teu. Eu vou buscar orar por aqueles que, com coração sincero, estão fazendo a vontade do Pai. Entendeu? Paz, Val. Então, é isso aí. Vamos orando uns pelos outros para a gente se fortalecer no Senhor, né? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Para nós estarmos com Cristo em glória, em breve, né? Em breve. Como eu disse, né? Todo mundo está sonhando. Eu acredito que isso daí seja um despertamento, entendeu? Um despertamento, né? Que o Senhor está dando para o povo, como diz lá, né? Boa noite, Tássia. Diz ali que... Ai, meu pai. Que as virgens, né? Tardando o noivo, as virgens dormiram, né? Tardando o noivo, as virgens dormiram. Mas, de repente, ouviu-se um grande grito, né? Aí vem o noivo. E elas acordaram. Entenderam? Paz do Senhor, Suza. E elas acordaram, né? Acordaram. E no que elas acordaram, elas... Como é que falam? 5 tinham azeite e 5 não tinham. É a escolha, entendeu? É a escolha. E as que tinham azeite foram inteligentes. Não, eu estou esperando o Senhor, estou esperando o noivo. Eu não vou dar o meu azeite para vocês, porque nós vamos ficar em falta. Vocês vão e comprem o azeite. E é isso que eu vou fazer com a família que Deus me deu. Se quiserem ouvir, eu estou aqui para falar. Se não quiserem, o Senhor que tenha misericórdia deles, porque o que eu tinha que fazer já são 12 anos falando, todos os dias, ininterruptamente falando, e colocando meu coração na presença de Deus por eles. Não tem mais o que eu fazer, não tem. Não tem. Então, agora está entregue na mão do Pai, porque eu vou seguir o meu caminho, entendeu? E assim nós vamos caminhando, né? Aí você vai falar assim, irmã Ruth, isso é maldade. Não, meu irmão, não é maldade. Isso é preservação, instinto de preservação. Eu tenho uma alma para dar conta a Deus. Essa alma que não pode estar com problemas emocionais. Essa alma que não pode estar... Que problemas emocionais? Mágoa, tá entendendo? Rancor. Às vezes a pessoa responde falso para você ou alguma coisa assim... E você percebe, você fica, não é rancorosa, mas você fica com o coração dolorido.
Para nós herdarmos a vida eterna, nós não podemos ter o nosso coração manchado. Não podemos. Nós temos que estar com o coração limpo, irmãos. Limpo. Exatamente, não podemos ter ressentimentos. Entenderam? Não podemos ter ressentimentos. Sabe quando a palavra de Deus diz, se teu braço te escandaliza, arranca e lança fora? Sabe? É isso aí. Se o teu braço te escandalizou, você não vai matar ninguém. Não, Senhor, eu não posso ter essa pessoa do meu lado. Eu não posso. Entendeu? Exatamente, é o romantismo barato, exatamente isso. Antigamente tinha um pastor que ele dizia assim, que nós tínhamos que pegar a foto do nosso inimigo e colocar na gaveta da escrivania para a gente abrir todo dia, olhar para ele e perdoar. Irmãos, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Quando Deus me ensinou que perdão é você lembrar, porque você não vai ter amnésia, entendeu? É lembrar, mas você não sentir dor do que você lembrou. Isso é perdoar. Mas perdoar não é você pegar aquele que te feriu e colocar no teu colo, não é isso. Se você sabe que a pessoa te fere, que ela gosta de te ferir, por que você vai ficar com uma pessoa dessa? Não tem como. Eu tenho um irmão que eu já contei para vocês. Ele é terrível. Crente, mas tem um gênio tenebroso. Um gênio tenebroso. Não tenho como ficar perto dele, porque a vida dele é tentar me jogar para baixo, é tentar dizer que eu sou um zero à esquerda. A vida dele é isso. Então o que eu fiz? Eu avisei para ele, olha, é o seguinte, eu não quero mais contato com você. Você me faz mal. Oro pela tua vida, para que Deus te limpe, Deus te traga a luz. Paz, Larissa. Mas eu e você não podemos andar junto. Então, por favor, não venha mais na minha casa. Eu falei. Não venha mais na minha casa, porque eu não posso ficar perto de você. Você me dá mal-estar. Você me causa uma sensação muito ruim. Eu não quero ter esse tipo de sensação. Entendeu? E aí o que eu fiz? Perdoar é uma coisa, conviver é outra, exatamente. O que eu fiz? Pegou e foi embora, né? E eu avisei para ele, não vá para tal lugar que não vai dar certo. Fica aqui, que aqui é tua terra. Né? Tinha tudo dele aqui. Foi embora daqui, acabou voltando. Voltou e ficou atrás dos meus outros 2 irmãos para eu aceitar ele de volta. E eu tinha avisado para ele, vou te cancelar das minhas redes sociais, vou te tirar de tudo. Você não vai mais me ver. E ele saiu daqui dando risada na minha cara. Ainda me chamando de crentona. Desse jeito. Olha, irmãos. Aí meus irmãos. Ai, Ruth, ele tá pedindo para você adicionar ele. Então eu falei assim, não vou adicionar. E avisa para ele não vir na minha casa. Porque quando ele saiu daqui eu avisei. Que eu não quero mais vê-lo. Que para eu poder ter paz na minha alma, eu não posso estar perto dele. Oro por ele todo dia. Oro, irmãos. Oro por ele todo dia. Para Deus abençoar ele. Deus proteger ele. Mas ele lá no canto dele e eu aqui no meu canto. Porque junto nessa terra não tem como. Agora, na vida eterna é outra coisa. Porque a parte pecaminosa da gente vai embora, né? Então não vai ter como ficar de rusga com ninguém. Então lá ninguém vai ter mais rusga. Entendeu como é que é? Aquele teu parente, aquela pessoa que você não consegue conviver com ele, mas que ele também é do Senhor. Mas não dá para vocês andarem junto como Paulo. Paulo não podia andar junto de Apolo. Paulo não podia, Paulo e Barnabé andaram brigando, Paulo e Pedro também andaram brigando, todo mundo se separou, cada um foi fazer a obra de Deus num canto. Mas quando Jesus voltar, vão estar todo mundo junto, todo mundo no mesmo guarda-chuva. Por quê? Porque essa parte pecaminosa foi embora, porque o diabo foi vencido na nossa vida, nós vamos ser transformados, entenderam? Nós vamos ser transformados, nós vamos ter corpos glorificados, entendeu? A gente tem que se aturar para seguir a palavra de Deus. A gente se atura até certo ponto, né? Porque quando começa a complicar, dá mágoa no coração, aí já não pode mais nem estar junto, entendeu? É complicado,
É complicado. Tem que orar, né? Fechar a boca, pedir pro Senhor apaziguar o coração. Mas é isso aí. Mas vamos ler a palavra de Deus, né? O desabafo já passou. Já desabafei, né? A gente compartilha aqui o que a gente passa no dia, na verdade. E serve para muitos, né? Serve para muitos a maneira que a gente começa a pensar. Eu antigamente achava que amar era perdoar, era estar de beijo e abraço. Não, não é. Perdoar é a gente não querer para eles o que eles fazem para nós, entendeu? Perdoar é você não fazer aos outros aquilo que não queres que te faça, é você lembrar da situação e não ter dor. Mas você ficar agarrado para levar de novo, não. Não, isso aí não é, isso daí é burrice, tá? Isso é burrice. E Deus não se agrada de gente burra, tá? Presta atenção. Presta atenção. É isso aí, meus irmãos. Tem dia que a gente precisa ouvir, né, minha irmã? Se não fosse a mão de Deus, sua misericórdia, eu não estaria de pé. Exatamente, Carol. É isso aí. A gente tem que clamar a Deus pela misericórdia. Mas vamos lá, né? Ler 6 de Apocalipse, porque nós estamos no momento de Apocalipse 6, né? Já estamos passando dele, né? Já estamos nos últimos, como é que falam? Nos últimos versículos. Eu me achando uma idiota, não guardo mágoa, esqueci no mesmo instante e sinto falta dos meus. Quando você, Luciana, quando você... É que cada um tem um jeito de ser, né? Cada um tem um jeito de ser. Mas a gente não pode deixar que esse sentimento ultrapasse, que ele fira o nosso coração. Coração ferido não vai entrar no reino do céu. Presta atenção. Nós temos que ter o coração em paz, entendeu? Porque as pessoas às vezes ferem o nosso coração e nós ficamos com aquela mágoa, a gente chora de mágoa, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Pedir para o Senhor blindar, pedir para o Senhor nos ensinar a viver de uma forma independente, entende? Porque os nossos sentimentos sejam sentimentos independentes. Esses dias eu parei para pensar, né, em Paulo sendo morto. Presta atenção. Vocês sabiam que a única pessoa que ficou com Paulo foi Lucas? Vocês sabiam que de todos, a única pessoa que permaneceu com Paulo até a sua morte foi Lucas. E Paulo, irmãos, ele foi colocar a cabecinha dele num tronco para ser decepado. Não tinha ninguém com ele. Entendeu? Não tinha ninguém com ele. Você já parou para pensar o coração de Paulo como que deveria estar? Ou o coração de Paulo estava totalmente entregue ao Senhor, sabendo que quem restou para ele foi Jesus? Você já parou para pensar nisso? O maior medo da minha vida era morrer sem estar dada a mão com alguém. Eu falava para a Dona Arminda, se por um acaso eu morrer antes das minhas filhas voltarem, por favor, dá a mão para mim na hora de eu morrer. Eu falava para ela. E hoje eu vejo que eu acho que eu não vou morrer, né? Eu vou ver Jesus voltar, Mas era uma das coisas que eu tinha, como é que diz? Eu tinha assim sabe? Não é medo, mas eu sempre achei muito ruim uma pessoa morrer sozinha. Eu, graças a Deus, minha mãe morreu de mão dada comigo. Eu louvo a Deus por isso, entendeu? Mas Paulo, ele foi ali colocar a sua cabeça naquele tronco. Ele não precisou ninguém forçar ele mesmo colocou, pode ter certeza disso, ele colocou a cabeça ali e ele falou assim, Jesus, quer dizer, eu tô falando aquilo que eu acho que ele falou, né? Na situação dele. Só sobrou Lucas comigo. Só Lucas esteve comigo. Até o fim. Mas o Senhor nunca me desamparou, o Senhor nunca me deixou. E nesse momento eu entrego a minha cabeça, que vai ser decepada, eu entrego a ti. Porque eu sei que eu vou sofrer aqui agora, mas eu estarei contigo daqui a pouco. Entendeu? Não, Luciana, você não vai morrer não, minha irmã. Você vai ver Jesus voltar. Pode aguardar, você vai ver Jesus voltar.
Ai, doutor Ivan, esse maracujá de gaveta aqui, ó. Não vai... Entenderam? Presta bastante atenção, gente. Então, nós precisamos entender que sozinho nós viemos para esse mundo, viemos dentro do ventre da nossa mãe. O que eles fizeram? Cortaram o cordão umbilical, né? E nós somos ilhas cercadas de água por todos os lados. Você já parou para pensar nisso? E quem fica nessa ilha é só Jesus, entendeu? Quem fica nessa ilha é só Jesus conosco. Eu lembro quando eu fiquei totalmente só, eu falava assim, Senhor, tu foste o único que não me abandonou. O Senhor foi o único que não me abandonou. E eu louvo a Deus por isso, porque eu agradeci a Deus todos os dias, porque Ele tinha ficado. E interessante que o pessoal falava assim, como é que você consegue viver sozinha? Eu falei, mas qual que é o problema? Eu sou plena de paz, eu sou plena da presença do Espírito Santo na minha casa. Então, irmãos, eu fico assim, pensativa, eu não sei se eu sou uma pessoa muito fria, né? Eu não sei se é minha frieza, né? Que nem eu não sou de chorar por morte. Eu acostumei desde muito pequena a perder muitos parentes. E eu me acostumei com a morte. Eu sei que a morte é um estado passageiro, entenderam? Então eu não sou de chorar, entendeu? E eu digo para vocês uma coisa. Na solidão, eu nunca me senti solitária. Sozinha, eu nunca me senti solitária. Eu sentia o Senhor comigo. Muitas das vezes, eu rodeada de tanta gente dentro de casa, eu me sentia sozinha. Me sentia desamparada, com um monte de gente dentro de casa. E quando eu fiquei 6 anos sozinha, eu nunca me senti sozinha. Eu sempre me senti amparada pelo Espírito Santo. Entendeu? Mas é isso aí. Então vamos ler Apocalipse 6, né? Já falamos bastante. Vamos ler Apocalipse 6, porque nós já estamos no final dele. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos. Presta atenção. Você tem que entender o seguinte. Nós temos 7 selos. Nós temos 7 trombetas e nós temos 7 taças. Os selos é o início do juízo. Quando se abre um selo, ele vai ficar aberto de quando ele se abriu e até o final na volta de Cristo. O que vai acontecendo? Automaticamente ele vai sendo incrementado, automaticamente ele vai piorando as suas ações. E ele vai se juntando com as trombetas e vai se juntar com a taça da ira. E vai dar o ápice da ira de Deus nas taças. Entenderam? Então os selos, eles são isso. Boa noite, Fernanda. Eles são o aviso para o homem. Eu vou requerer de vocês tudo que vocês fizeram. E a coisa começa a apertar, para que o homem tenha tempo de se converter. Olha como Deus é maravilhoso. Ele deixou 3 estágios de juízo, começando pelos selos. Então, olha lá, e vi quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi como se fosse o barulho de trovão. Olha isso, trovão. E um dos 4 animais, dizendo para João, vem e vê, vem ver. E eu vi, e eis um cavalo branco. E o que nele estava sentado tinha um arco. E uma coroa lhe foi dada. E ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. Presta atenção nisso. Eu vi um cavalo branco. Eu estou em 6 de Apocalipse, gente. Eu vi um cavalo branco. Branco tem um departamento do governo que veste todo de branco. Porque quando você entra no Apocalipse, você está entrando, irmãos, em termos governamentais. Você está trabalhando com política. Você está trabalhando com governos.
você está trabalhando aqui, você está vendo aqui os dominadores do mundo, como a estátua de Daniel, que Nabucodonosor sonhou. Entenderam? Presta atenção. Nós estamos trabalhando com regime governamental. Tem um departamento do regime governamental que veste branco. Certo? Presta atenção. E através do que eles idealizaram para o mundo, eles veem que os homens têm medo. E o maior medo do ser humano é morrer. Presta atenção. O maior medo do ser humano é a morte. Porque ele não sabe o que é do outro lado. Ele pode ser espírita, pode ser o que for. Sempre ele tem medo do desconhecido. Certo? Então, esse cavaleiro branco, ele tinha um arco. E ele tinha uma coroa. Engraçado que coroa em latim ou em espanhol é corona. Você lembra de alguma coisa que chama corona? Né? Interessante isso. E ele fechou o mundo. Ele fechou o mundo por causa de uma corona. Ele fechou o mundo com uma corona. Foi-lhe dada essa corona. Foi-lhe dado esse bichinho, né? Suposto bichinho, que está sendo comprovado que são a ativação das 5G, que provoca o bichinho, tá? E ele avançou, fechando o mundo, ele conquistando através de uma mentira. Ele conquistou o mundo e fechou, ele lacrou o mundo inteiro. E ele seguiu em frente, vencendo e para vencer. A partir desse momento, ele já tinha fabricado um arco. Todo arco, irmão. Aí você fala assim, mas Ruth, mas esse arco não tem flecha. Meu irmão, presta atenção. Todo arco, o arqueiro quando vai para a guerra, ele não vai só com o arco, ele vai com o arco e com a flecha. Mas chama-se arco, são os arqueiros. Não falam os arqueiros e flecheiros, não. Fala os arqueiros. Já vem o arco e a flecha junto. O que é este arco e essa flecha junto? Pois é, uma flecha tem ponta, né? E no tempo de João, as flechas, as pontas das flechas, elas eram colocadas em veneno. Você sabia disso? A pessoa não morria da flechada, ela morria do veneno que estava na ponta da flechada. Você sabia disso? Entenderam? Porque uma flecha que bate, ela aprofunda até certo ponto na musculatura da pessoa. Dá para você tirar. Mas uma flecha com veneno é difícil. E as flechas, nesse momento, no tempo de João, elas eram envenenadas. E este arqueiro, ele também deveria ser isso, entendeu? Então, hoje, né, nós sabemos o que é isso, né? Nós temos um órgão, né? Um órgão que se chama Desorganização Mundial de Satanás, né? Desorganização Mundial de Satanás, que chama, tem um O, né? Tem um M e tem um S, né? Que era o arco jogando as flechas para todo mundo. E ele venceu. Ele fechou o mundo. Mas levantou um povo que que conhecia isso daqui. Conhecia o livro de Enoque. Sabia que alguma coisa com relação ao DNA ia acontecer. E esse povo começou a falar, não tome, não tome, não tome, que isso aí é uma armadilha, né? Muitos de nós fomos cancelados, outros foram colocados como conspiradores da conspiração, né? Teóricos da conspiração e tudo mais. E a gente hoje está vendo, não é mais teoria da conspiração, tá aí para quem quiser, né? Hoje tem, através dessa organização, né, mundial de Satanás, né, ou uma desorganização mundial de Satanás, eles conseguiram
e estão conseguindo reduzir a população. Entendeu? E aqui na minha cidade tem o cemitério Parque aqui, que é um cemitério muito chique aqui, era para estar completo em 2050. O cemitério já está lotado, eles estão precisando fazer outro cemitério. Você entendeu bem? Esse selo, ele abriu em 2020, mas ele continua aí, porque esse órgão governamental, entendeu? Esse órgão governamental, né? Ele está em pleno vapor e já teve 100 e poucos países que assinaram um termo que esse arco vai continuar funcionando. Esse arco vai continuar funcionando. Tá entendendo? Vai continuar funcionando. Então, eles estão paulatinamente avançando com a situação, porque nós não sabemos de muita coisa, mas tem muita coisa por baixo dos panos acontecendo. Entendeu? Agora vamos lá. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E ali saiu outro cavalo, que era vermelho. E ao que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. Entenderam? E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Isso aqui são guerras internas, entendeu? São guerras internas, são guerras... o cavalo branco é o primeiro selo, Eliane. Esse cavalo vermelho são guerras internas, essas guerras que de rede social, né? Que a gente é a teoria da conspiração, que vocês não sabem de nada, que vocês são os negacionistas. Começou por aí o negócio. E está num aspecto político hoje, né? Um contra o outro, né? As redes sociais pegando fogo. Se há alguma, como é que diz, manifestação popular, perigoso serem presos, e aí a coisa vai continuando. E aquela guerra, a guerra urbana, o cavalo vermelho são guerras urbanas. Esse selo se abriu em 2021. É um selo por ano. Presta atenção. Um selo por ano. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi o terceiro animal dizer: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto. E o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário é o ganho de um dia de trabalho, tá? 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o óleo e o vinho. O que quer dizer isso aqui? Fome. Não é que vai acabar o alimento, mas ele vai ficar escasso. O alimento vai ser para poucos, não vai ser para todos. Uma medida de trigo, irmão, você faz um pãozinho. Um pãozinho. O trigo é o ouro da terra, é o ouro do alimento, dos grãos. A cevada é o alimento mais pobre que tem, a cevada. Entendendo? Então, uma medida de trigo, 1 denário. 3 medidas de cevada, 1 denário. Não danifiques o óleo e o vinho, ou o azeite e o vinho. Dá para perceber que as comidas mais caras, as mais, como é que eu posso dizer assim, as mais... aquilo que não é para todo mundo, até hoje mesmo não é para todo mundo, elas vão ficar caríssimas, mas não vão ser danificadas. E também quer dizer uma coisa: não danifiques os meus filhos que têm o azeite da unção. Entendeu? Então, isso tudo aqui conta. Entendeu? Agora presta atenção, o primeiro cavalo é o cavalo que representa o anticristo, quer dizer, o regime do anticristo está montado, ele já está trabalhando desde 2020, o anticristo já está trabalhando desde 2020. Presta atenção num detalhe, em 2018 foi quando o Trombeta colocou a embaixada lá em Tel Aviv, como é que chama? Lá em Jerusalém, lembra disso?
2018 foi o ano em que Trombeta colocou a embaixada em Jerusalém. 70 anos Israel em 2018. Presta atenção nisso. Quando Ciro deu a ordem para a construção do templo, lá no tempo de Daniel, também foi no ano 70. Você escutou bem o que eu falei? 70 anos são as guerras internas, tá? Guerra interna. Não é guerra mundial, é guerra interna, dentro dos países. Lá atrás, Ciro, nos 70 anos de cativeiro de Israel, ele dá a liberação para a construção do templo, a volta do povo para Jerusalém. Trombeta, quando faz 70 anos da figueira, reconhece Jerusalém como capital indivisível de Israel. Entendeu? Por isso ele é chamado Ciro moderno. Entenderam, irmãos? Presta atenção. Isso tudo está ligado com 2020. Isso tudo está ligado com o ano de 2020. Presta atenção. Seguindo. E havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal dizendo: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, quer dizer amarelo. Você já viu uma pessoa com câncer, estado terminal de câncer, que ela fica com uma cor, é uma cor horrível, né? A pessoa, eu sei por causa da minha mãe, ela fica parecendo cor de palha, cor de palha. Eu olhei e eis que um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte, e o inferno o seguia. Esse cavaleiro é aberto em 2023. E poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com a fome, com a morte e com as feras da terra. O quarto cavaleiro, ele é uma junção de todos os 3 cavaleiros anteriores. Ele é a grande G mundial. O quarto cavaleiro é a grande G mundial. Ele foi desatado em 2023, mas ele está trabalhando desde então. Lembra 2023, que começou a guerra de quem? Tá lembrado disso? Nós tivemos várias guerras começando aí. Israel, outubro de 2023, não é isso? Nós tivemos a da Ucrânia, começou, acho que começou antes, não lembro agora, mas começou nesse período aí também. Essas guerras vão ser, elas vão aumentar, é como se fosse uma poeirinha, sabe? Como uma pedra vem descendo do morro e ela vai ficando grande com o passar do tempo, que ela vai rolando. É o mesmo caso do cavalo amarelo, um cavalo pálido. Ele está descendo o morro e ele está aumentando de volume. Hoje nós já temos guerra aqui na América do Sul. Estamos com navios de guerra, até submarino, né? Como é que é o nome? Que eles chamam de atômico, né? Até submarino atômico aqui nas águas do Atlântico, aqui em volta de nós. Isso tudo, Taiwan, eles estão com frotas marítimas, né? Da China. Antes de ontem, o Ping lá, né? O Ping Ping fez como é que diz? Mandou pro Trump, né? Mandou toda o desfile do armamento dele. São os pavões, né? Os reis do Oriente, junto com Gog e Magog, fazendo frente para as bestas da terra e do mar. Entenderam? Estão se confrontando para irem à guerra. É a guerra do cavalo amarelo. O que a guerra traz? Fome, traz morte, traz, como é que diz? Traz espada, traz pestes, traz tudo isso daqui.
E a coisa está se avolumando. Olha que esse selo foi aberto em 2023. Esses selos são selos que Deus permitiu que Satanás haja. Presta atenção aqui. E aberto o quinto selo, aberto em 2024, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. Perseguição. E aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar. Boa noite, Suzana. As almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? As almas estão clamando. Você já ouviu falar, a palavra de Deus diz que para Deus ninguém morre, para Deus todos vivem. Olha aqui, ó. E túnicas brancas foram dadas a cada um deles. E lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número de seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos, assim como eles. Irmão, nós estamos vendo, a igreja de Esmirna está aí. A igreja de Esmirna, nos países perseguidos, está aí. Agora, em Brasília, foi determinado que não pode mais fazer culto em condomínios, não pode mais fazer cultos domésticos na cidade de Brasília. Não sei se vocês viram isso daí, mas estava aí ontem, anunciado isso daí. Isso chama-se perseguição. Não sei se chegaremos ao ponto de morrermos. Não sei se chegará a isso. Mas nós já temos países que eles são exterminados. São exterminados. Entenderam? E eu vi quando ele abriu o sexto selo. E eis que houve um grande terremoto. E o sol se tornou preto como um saco de crina. E a lua tornou-se como sangue. Você viu, né, Luciana? Pois é. Presta atenção nisso aqui. A primeira coisa que está dizendo aqui, eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. Eu não sei se vocês sabem, mas a escala Richter, há uns 8 anos atrás, eles diminuíram o grau dela. Por que eles diminuíram o grau dela? Para as pessoas não perceberem a intensidade dos terremotos. Porque os terremotos agora, eles passam da escala, entendeu? E o que acontece? Houve um terremoto agora na Rússia, não sei se vocês viram, eu acredito que sim. Esse terremoto abalou 8,8. Se foi 8,8, ele ultrapassou a escala Richter, que é 9, porque ele foi 9,8. Eles diminuíram em 1 grau, para que as pessoas não tivessem a percepção disso. Então, esse terremoto da Rússia, houve um tsunami para toda a região do Anel de Fogo. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. E a terra tremeu lá por muitos dias. Vários vulcões, vários terremotos sequenciais aconteceram no mundo todo nesse dia. Esse dia foi aberto o sexto selo. Eu não lembro que dia foi exatamente, mas foi aí começo de agosto, final de julho, começo de agosto. Esse dia foi aberto o sexto selo. Ontem, ou antes de ontem, deu um terremoto no mesma proporção no Afeganistão. Morreram 700 pessoas. Hoje deu de novo 6,6, quer dizer 7,6. Já passou para 2.200 pessoas mortas. Presta atenção. E já veio uma notícia que o eixo da Terra se movimentou. O eixo da Terra foi avariado. Eles sabem
A elite sabe exatamente o que está vindo. Eles sabem que Deus vai vir contra eles na natureza. Nesse momento nós estamos no terremoto, mas agora, dia 7, nós teremos uma lua que vai se tornar em sangue. Nunca houve uma lua de sangue que demore 5 horas. Ou vai passar de 5 horas. Sempre é 1 hora e pouquinho. Essa não, vão ser 5 horas de lua de sangue. Isso não é qualquer coisa, irmãos. Lua de sangue quer dizer juízo. Lua de sangue quer dizer castigo. A intensidade dela vai pegar uma partezinha pequena do Brasil, mas é toda a costa brasileira. Aliás, fica de fora, do Nordeste até São Paulo. Não, nós não vamos conseguir ver porque nós estamos no interior. Pode ser que no litoral do Nordeste até São Paulo, tem alguma visão, mas não é para se ver, porque já chega ali o final dela, né? O final dela vai dar ali, entendeu? Não tô falando isso, eu tô falando que vai haver uma lua de sangue. É isso que eu tô falando, entenda bem, cada cera no seu lugar. Então prestem atenção. Então a lua vai se transformar em sangue. O sol ainda não se tornou preto, como o saco de crina. Ainda não. Então isso tudo vai num processo crescente até a vinda de Jesus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira lança seus figos prematuros, quando ela é abalada por um forte vento. Presta atenção. E o céu retirou-se. Isso aqui são acontecimentos que vão daqui até a vinda de Jesus. Esses acontecimentos vão se dar desse momento até a vinda de Jesus. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado. E toda a montanha e ilha foram removidas de seus lugares. Isso vai acontecer. São os terremotos que vão se intensificando. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. O que é que eles fazem nas cavernas hoje em dia? Vocês sabem o que eles fazem nas cavernas? Eles fazem bunkers, né? 15 andares subterrâneos, né? Com comida lá para dentro, provisão para eles para 50 anos. Você sabia disso? Eles têm de tudo que você puder imaginar. Até caviar tem lá dentro. Tem carne estocada para 50 anos. Nesses lugares que são as cavernas e as rochas das montanhas. Se você não sabe, procura ver, principalmente no Brasil, que tem o maior número de bunkers está no Brasil, por incrível que pareça, e na região de São Paulo. Tá bom? Para você também, Aline, seja bem-vinda. E diziam as montanhas e as rochas, quando eles vão ver que a situação vai ficar tão apertada que eles não vão conseguir sair, eles vão pedir para as montanhas e as rochas cair sobre nós e esconder-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Aí eles vão ver que, para você também, Aline, um abraço para você também. Aí eles vão ver que aqueles que enganaram eles, que aquele que enganou a eles, dizendo que eles iam vencer o Criador, eles perderam. E eles têm uma outra parte. Tem sim, tá por aí, tá tudo por aí. E tem um detalhe, irmãos, isso vai se intensificar até a vinda de Jesus. Isso aqui já está chegando na vinda aqui, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem será capaz de ficar de pé? Porque diz que os que não quiserem sair, tem uma parte, eu não me lembro agora se está em Amós,
Eu não lembro agora, eu até tenho na outra Bíblia, tá anotado. Mas tem uma parte que diz que Deus vai botar bichos lá para tirar eles de lá de dentro. Deus vai colocar as serpentes para tirar eles de lá de dentro. Se eles descerem no mar, eles vão ser tirados de lá. Deus vai fazer, entendeu? Não vai aterrar não, Luciana. Deus vai tirar eles de lá de dentro. Eles vão ter que vir prestar conta diante de Deus. Não vai aterrar. Eles vão sair. Eles vão sair de lá de dentro. Eles vão ter que encarar a face do Criador. Sabe por quê? Quem vai ficar lá de baixo não somos nós. Quem vai ficar lá de baixo são os dominadores do mundo. São as elites, que eles têm poder para fazer tudo isso. Entendeu? São os que comandam o mundo. Eles vão ter que acertar as contas com Deus de cara, de frente um com o outro. Zuckerberg, essa turma toda aí, Mosca, Trump, tudo isso aí vai acertar contas com Deus. Eles vão ter que sair. Eu não sei se a Simone tá aí, se ela lembra onde que tá, que eu não lembro de cabeça. Que tá escrito que Deus vai tirar eles de lá com os animais, com as cobras. Serpentes vão tirar eles de lá de dentro. Vão sair de lá correndo. Eu não sei se é Amós. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas tem uma parte aqui, deixa eu ver aqui. Acho que Isaías também fala sobre isso. Os drones vai perseguir quem tiver com um negocinho dentro do corpo, tá? Não é escorpião não, é cobra mesmo, é cobra, entendeu? Eu não me lembro agora onde foi que... Eu sempre tenho marcado, meu Deus, onde que tá aqui, peraí. Abacuque. Peraí, Amós. Deixa eu ver aqui se tá em Malaquias. Que aquele dia deixará raiz nem ramos. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá aqui em Isaías, se é Isaías que tá. Eu sempre me perco nisso daqui. Minha cabeça para guardar as coisas é difícil, viu? É difícil. Mas depois eu vejo. Você esqueceu também, né? Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera um pouquinho aí, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho, né? Tem que ser mais rápido. Deus vai... Ímpios das cavernas. Espera aí. Espera aí. É Isaías 2, 1, 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías 2, 1, 9. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é isso mesmo. É aqui, ó. Então os homens se... Isaías 2, versículo 9. Tá marcado aqui, ó, Apocalipse 6,15. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, são os bunkers, por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão as topeiras e os morcegos, os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro que fizeram, para antes eles lhe prostrarem. Deixa eu ver aqui. Mas tem um outro lugar que fala sobre os animais que vão entrar para tirar eles de lá, para assombrar eles. Espera aí. Apocalipse 6,15. Espera aí. Todas as coisas, Apocalipse 6,15, Salmos 10, deixa eu ver. Espera só um pouquinho. Não, mas tem um versículo, eu acho que é Amós, se não me engano é Amós. Esse aqui também, mas Amós diz que Deus vai botar as serpentes lá dentro para tirar eles de lá, entendeu? E contra os navios de Tarsis e contra as pinturas desejáveis, a altivez do homem será humilhada. Então os homens se meterão nas cavernas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar.
Mas não é aqui, é num outro lugar que eu acho que... Eu não sei se é Amós, meu Deus. Amanhã eu vou achar e vou mostrar para vocês. São as serpentes. São serpentes que Deus vai tirar eles com as serpentes. Deixa eu ver aqui se eu acho. Espera aí. Deus vai tirar os ímpios das cavernas com serpentes. Aí como é duro, né? A gente não ter... Como é que diz? Bíblia... A gente não tem memória boa. Miqueias 7,17. Espera aí, deixa eu ver se é isso aqui. Miqueias 7,17. Deixa eu ver se é isso. Espera aí, gente. Miqueias. Tá. Miqueias 7,17. Vamos ver se está aqui. Miqueias 7,17 diz assim, vamos ver. Lamberão o pó como as serpentes, como os répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos. É isso aqui, ó. Também tem... Eu vou ver esse aí, o Simone, mas olha isso aqui, ó. Em Miqueias 7,17 diz assim. As nações o verão. Olha isso aqui. O verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como os répteis da terra tremendo, sairão dos seus encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Vocês estão vendo? Olha isso, eu vou até anotar aqui para eu poder anotar nas minhas vidas para não esquecer. Miqueias 7:17, tá? Isaías 2, né? Isaías 2:18 e Amós 9:3. Vamos lá para Amós agora. Amós, eu sabia que tinha uma coisa em Amós. Deixa eu achar Amós aqui. Só um minuto, gente, vale a pena. Amós 9:3. Diz assim: E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis dali, e dali os tirarei. E se se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Vocês estão vendo só? Deixa eu anotar aqui para eu poder não esquecer mais. 9:3. Vocês estão entendendo? Olha isso, gente, vou ler de novo. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei e dali os tirarei. Olha isso. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Deus vai arrancar eles de lá. Deus vai botar gente lá, Deus vai botar fogo, se preciso for, para arrancar eles de lá, mas eles vão ter que encarar a face de Jesus. Eles vão ter, são todos da elite. Todos da elite. Eu fico imaginando, né, aquele lagarto que nós temos aqui no Brasil, né, que tem a mão comprida, né, que é o reptiliano mor daqui do Brasil. Ele é que comanda tudo aqui no Brasil. Eu fico pensando nele, será que ele vai estar vivo para encarar a presença de Jesus? Tomara que esteja. Eu quero ver isso. Porque ele é quem encabeça, né? O cabeça de ovo, né? Será que vai estar vivo para encarar o rosto de Jesus? Será que esses homens que fazem do povo negócio, que fazem mercadoria das nações, né? Mercadoria de homens, mercadejam os homens, as crianças. Esses são os que vão estar nesses lugares. Esses são os que negociam o mundo. Eles vão ter, irmãos, que aparecer diante da presença de Jesus. Por isso Deus vai mandar a serpente para pegar eles lá dentro. Você pode ter certeza disso. Deus vai tirar eles de lá de dentro. Deus vai fazer a terra se revolver. Eles vão ter que sair correndo. Entendeu? É esse mesmo. Esse aí mesmo. Ele é o lagarto brasileiro.
Ele é o lagarto brasileiro, não tem dúvida disso. Não tenho dúvida, não tem. Ele comanda isso aqui tudo, ele é o principal, entendeu? Ele é o principal. Os outros são agregados, mas ele não. Ele é legítimo, entendeu? Ele é legítimo. Os outros são agregados dele, tá? Tem que fazer pactos e pactos e pactos para poder estar junto, competir junto, entendeu? Irmãos, tem muita coisa aí que a gente não entende, né? Mas de vez em quando anda nos meus stories para vocês entenderem que eu coloco muita coisa lá, tá? Eu coloco muita coisa desses negócios aí de não ser gente realmente, entendeu? Eu coloco lá pra gente poder entender, poder aprender, né? Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Hoje foi até o 6º selo, tá? O 6º selo, o 7º selo, ele será aberto o ano que vem, tá? Sem sombra de dúvida. Mas não é agora que nós vamos estudar ele, tá certo? Nós vamos passar pelo capítulo 7, né? Para poder chegar nele. Mas vamos orar ao Senhor, graça e paz do Kelly. Que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido o que foi falado aqui, né? Que dê uma visão para aqueles que estão vindo, né? Que estão, às vezes, não conhecem, né? Porque as igrejas não ensinam isso. As igrejas, infelizmente, não ensinam isso. Deveriam ensinar, né? Se ensinasse, as igrejas não estariam tão perdidas como estão, né? Mas é mistério que tudo aconteça, porque nós estamos no tempo da apostasia do povo de Deus, né? No tempo de Laodiceia. Mas Filadélfia permanece firme, né? Filadélfia permanece firme. Isso, aí você assiste gravada. Filadélfia permanece firme, enfrentando Laodiceia, entendeu? Doutrina e coloca medo nos crentes. Pois é, minha irmã, é desse jeito aí. O que deveria estudar aqui é a palavra, a profundidade da palavra, né? Do relato escrito, a profundidade desse relato. Não é passado doutrinas que para subjugar os outros, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus estudada, como ela está escrita, ela não dá medo em ninguém. Não. Ela, aliás, ela tira o medo da pessoa. Entenderam? A palavra estudada, do jeito que está escrito, ela não dá medo para ninguém. Ela não subjuga ninguém. Não, ao contrário. Ela tira o medo, ela tira o jugo, ela faz você enxergar além do véu. Exatamente, ela nos dá esperança. A nossa bendita esperança aumenta. E a nossa vontade de ler e conhecer do Senhor aumenta. Mas como ela é colocada dentro das igrejas, né? Primeiro que eles começam ameaçando sobre o dízimo, né? Começa ameaçando o povo com dízimo. Se não der o dízimo, vai para o inferno. Eu quero ver aonde que isso está escrito na palavra de Deus, entendeu? Quero ver aonde que isso está escrito na palavra de Deus, porque até hoje eu não achei, entendeu? Então, começa por aí. Antigamente era o cabelo, não podia cortar cabelo, não podia usar calça comprida. Se fizesse, ia para o inferno. Era um terror, era um espanto. As pessoas tinham medo de Deus. E Deus não dá medo em ninguém, irmãos. Deus nos dá coragem, confiança. Deus nos dá espírito de sabedoria. Deus nos dá espírito de mansidão, sabe? É isso que o Senhor nos dá. É a palavra além do véu, né? A palavra além do véu. Vamos orar então, agradecer ao Pai, né, por esse momento. Que o Senhor venha nos ajudar. Que Ele venha trazer sobre nós a sua luz. Que Ele venha aumentar a nossa tenda de entendimento, né? Hebreus 4:12. Deixa eu ver aqui o que a Simone colocou aqui. Deixa eu achar aqui. Acho que é a parte que fala sobre o medo, né? 4:12 diz assim:
Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus, é isso aqui mesmo, é isso aqui. Então, irmãos, presta atenção. O 6º selo abriu este ano, com o terremoto da Rússia. Então, meus irmãos, é isso aí. Não tenham medo de estar diante da presença do Pai, porque estar diante dele é maravilhoso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos bendizendo o teu nome, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos desperta para orar, nos desperta para buscar a tua palavra, nos desperta, Senhor, para estar diante de ti, nos desperta, Senhor, para que nós possamos buscar a tua face, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que cada irmão meu que está aqui, cada pessoa que está aqui tenha o prazer e se sintam privilegiados de serem chamados para ser reis e sacerdotes com Cristo, contigo, no novo mundo que se inicia em poucos anos, em pouco tempo vai se iniciar. E nós estamos, Senhor, diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo por sermos escolhidos e feitos eleitos diante de ti. Pai, eu te peço, nos ajuda a perseverar na tua presença, nos ajuda a estar diante de ti em novidade de vida, nos ajuda, Senhor, a buscar a tua face em oração, nos ajuda, Senhor, a buscar a tua face, Senhor, com louvores, nos ajuda a sermos um louvor vivo que anda pelas ruas, nos ajuda, Senhor, a estar diante da tua presença, não nos desampara, não nos deixa. Sê conosco, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que precisam de oração, por aqueles que estão atribulados, por aqueles que estão doentes, por aqueles, Senhor, que precisam de uma saída. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, sê conosco. Aumenta a dispensa do teu povo, aumenta as condições, Pai, até a tua vinda. Aumenta, Senhor, aumenta para eles, Pai, a provisão. Eu te peço em nome de Jesus, prospera, Senhor, o caixa do teu povo, para que nós possamos quitar tudo aquilo que nós temos para quitar aqui nesse mundo, sairmos daqui sem dever nada para ninguém. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, porque muitos dos teus filhos estão sofrendo por causa disso. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas, ainda que elas estejam fechadas. Mas o Senhor é aquele que tira da onde não tem, faz jorrar a fonte da onde não tem água. O Senhor é um Deus de provisão, um Deus de poder. O Senhor é um Deus que faz tudo para o teu povo, Senhor. E eu te peço nesse momento, nos ajuda a nos manter até a tua volta. Pai, eu te peço pela vida do Etienne, da Elivane, da Adriana Távora, da Tânia, da sua esposa, do seu filho, da Simone, da Socorro, da Edna, da Kélia Brito, da Edma Souza, da Laurita, da Ana Dourado, da Ana Guiari, da sua mãe, da Valéria, da Susan Schatz, da Marisa, do Paulo, da Patrícia, da Célia Regina, da Roberta, da Sandra Nunes, da Sandra Manfrinato, da Graciele e do Gabriel, da Eunice, Pai, da Irivanes, dos seus filhos, da Nayara Paiva, da sua família, da Aline Milani. Te peço pela vida da Mônica Barra, Senhor, guarda ela, livra do mal. Pela Renata Carneiro, pela Clarinda, pela Clarice, pela Josi, pelo Dr. Ivane e sua família. Pela Poliana, pela Tassiana Donato, seus filhos, pela Tássia e sua família. Pela Cleidiane e sua família, pela Irene Lara, pela Beth Borba. Sustenta cada um debaixo das tuas mãos. Pela vida da Crica, da Vanilda, do Charles, da Leninha, da Vânia Lúcia, da Maris, da Joelisa, da Carol Cozen.
Senhor, Tu sabes da necessidade de cada servo Teu. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa. Tu sabes, Senhor, que o Teu povo também precisa de ter paciência. Precisa de perseverar na paciência dos santos. É um tempo difícil. Te peço pela vida da Celeste, pela vida da Aline, da Rosimeire, da Jaque, da sua família, das crianças, da Viviane, do João Vitor, da Valmira. Senhor, dos seus filhos, do seu esposo, da Aline, Cristo. Guarda, Senhor, livra do mal. Pela vida da Fatinha, pela vida da Patrícia Venâncio, da Edna, Senhor, dos seus filhos, o Daniel, pela vida da Dani, da sua família, da Isabel, da Larissa, guarda seus filhos, seu esposo, sua família em geral, da Marta Valéria, da sua filha, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Joelma, da Andréa Coelho, da Andréa Medeiros, da Andréa Brown, seu esposo, do Alberto, da Cleide, da sua família, da Fernanda, dos seus filhos, seu esposo, do pastor Luiz, Senhor, guarda o teu filho debaixo da tua mão, do Denildo, da Suzana, do seu filho, da Aline, da Osimira, da Berenice, Pai, guarda a tua filha em nome de Jesus. Pela vida do Juliano, da Meire, dos meninos, guarda eles debaixo da tua mão poderosa, da Luciana, da sua filha que ficou na Inglaterra, das outras que estão por aqui, do Alexandre, Pai, da Simone, dos seus filhos, onde eles estão, do pastor Vitor, da pastoração, da Clara, da sua família, da Paula, do Pedro. Guarda o teu povo, Senhor, daqueles que não estavam aqui, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, guarda o teu povo debaixo da tua poderosa mão, daqueles que estão em necessidade, daqueles que estão afligidos pela doença, que a tua mão de poder esteja sobre eles. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Em nós não há merecimento, mas os merecimentos são de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos outra vez, em nome de Jesus. Amém? Amém.